Há uma cena interessante no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 6 e versículo 16, e a cena é a seguinte. Mical, esposa de Davi, o vê dançando e pulando no meio da multidão devido à alegria de ter conseguido trazer a arca do Senhor para a sua cidade, e fica chateada, horrorizada com a cena, despreza Davi em seu coração. Voltando um pouco na história, antes de Davi ser rei de Israel, Saul, o pai de Mical, era o rei. Em um certo momento da sua vida, Saul começou a ser atormentado por um demônio, e disseram a ele que com o toque de uma harpa, o demônio o deixaria em paz. E Davi tocava a harpa, então chamaram ele para tocar para o rei sempre que o rei estivesse atormentado. Então ocorreu o fato mais contado da vida de Davi, que é a luta dele com o gigante Golias. Quando Saul, seu exército e Davi voltaram da guerra, as mulheres vieram ao encontro deles cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul não gostou nada daquilo e começou a planejar a morte de Davi. E para isso teve uma ideia: oferecer sua filha mais velha como esposa a Davi com a condição de lutar nas guerras por ele. Saul já planejava colocar Davi na frente de uma batalha para que morresse. Mas Davi não aceitou a filha mais velha do rei e o plano de Saul foi por água abaixo. Mas contaram a Saul que Mical, sua outra filha, amava Davi. E Saul gostou da notícia e mandou seus servos conversarem com Davi, e Davi aceitou se casar com Mical. Então podemos concluir que Mical, sendo filha do rei, e Davi sempre estando no palácio, eles se viram umas vezes ou outras. Provavelmente Mical já tinha visto Davi tocando harpa para o seu pai, já tinham conversado algumas vezes. E a Bíblia diz que Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e Mical se encantou por ele, e ele provavelmente por ela. Porque a condição que Saul impôs a Davi se casar com Mical foi a de derrotar 100 filisteus e trazer seus prepúcios. Saul mandou Davi para a morte, literalmente. E Davi encarou o desafio e, por amor a Mical, ele não só derrotou 100, mas 200 filisteus. Casando Mical com Davi, Saul pensou que teria vantagem contra Davi, já que Mical era sua filha, ela o ajudaria em seus planos. Mas certa vez em que Saul ficou novamente atormentado, atacou Davi e Davi fugiu para sua casa, e lá Mical o ajudou a fugir da cidade. Mical, por amor a Davi, se põe entre o rei e seu esposo, arriscando sua própria vida, porque naquela altura o rei só queria matar Davi, e o que o rei diz ou faz é lei e quem for contra pode ser morto. Podemos perceber que no início Mical amava Davi, se arriscou por ele e depois de um tempo ela o vê dançando e pulando e o despreza em seu coração. O que aconteceu com Mical? Ela tinha mudado com o tempo, devido às suas da vida. A doce e corajosa Mical, que por amor encarava os perigos da vida, se tornara amarga. Depois que Davi fugiu para se salvar da fúria do rei, a vida de Mical se tornou um pesadelo. A Bíblia não conta muito sobre o que ocorreu com ela, mas há um relato que diz que Saul, seu pai, a deu por esposa a outro homem. Saul viveu sua vida perseguindo Davi, tentando matá-lo. Já nem via Mical como sua própria filha, e depois de Mical ajudar a Davi, por que não dá-la a outro homem, desonrando assim a Davi? Saul nem queria saber que agindo assim, desonraria sua filha também. Percebe a angústia dessa mulher? Olha o pesadelo de vida de Mical. O esposo a quem amava estava sendo perseguido pelo exército do rei, o seu pai, e ela é dada a um homem que ela não gosta. Mical foi desrespeitada e humilhada pelo próprio pai. Ela tinha motivos para estar amargurada. E quanto a Davi? Onde estava enquanto tudo isso acontecia? Bom, Davi era um guerreiro do exército do rei Saul. Devido às suas vitórias, o rei já não o suportava. Mesmo assim, ele se casa com a filha de Saul. Ele a ama. Saul enlouquece e quer de qualquer jeito matar a Davi. Davi tem que fugir deixando a mulher a quem ama para trás. Tudo foi muito rápido e deixando sua esposa ela ficaria mais segura, pois ele não sabia para onde andaria e com certeza pensava que logo retornaria. Davi agora está com o exército do rei no seu encalço. Não pode mais ficar num só lugar por muito tempo. Talvez nem dormir direito à noite conseguia, devido às preocupações. Tinha que lidar com traições de pessoas que avisavam a Saul sobre o seu paradeiro. Por falta de lugar para se esconder, teve que ir para países estrangeiros que eram inimigos do seu. Certa vez se passou de louco para não ser aprisionado pelo rei de um desses países. E ele ficou sabendo que a mulher a quem amava fora dada a outro homem. Os homens que o ajudavam a fugir eram assassinados
pelo rei e ele sentiu o peso dessas mortes em suas costas. Davi conseguiu uma cidade para viver em um dos países em que se refugiou. Nessa cidade estavam Davi, seus seguidores e suas famílias. E certa vez, quando voltavam de um acampamento de guerra, Davi e seus homens viram a cidade destruída em chamas e suas famílias sequestradas. Davi ficou muito angustiado porque o povo queria apedrejá-lo. Além dessas, aconteceram muitas outras coisas com Davi. Mas o interessante é que sempre quando tinha que tomar uma decisão, Davi consultava a Deus. Ele orava, ele sempre entrava na presença de Deus. Depois de toda essa luta, Davi, após se tornar rei, mandou trazer Mical de volta para ele. E por fim, quando lemos o relato de como ele entrou em sua cidade em Israel e que Mical o desprezou, podemos perceber que cada um, Davi e Mical, olhavam a vida de maneiras diferentes. Mical levou surras da vida, é verdade, mas Davi levou muitas surras também. No final, Davi se mostrou grato por Deus ter cuidado dele enquanto era perseguido e pelos livramentos que teve. E Mical deixou a amargura tomar conta do seu coração. Davi, quando soube da morte do rei Saul, que o perseguia, não ficou contente. Pelo contrário, ele chorou, e por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o seu perseguidor e não o fez. Davi era livre de amarguras e vingança. Mical se perdeu no nevoeiro dos problemas. Eram só problemas que ela via. Nossa vida não é diferente. Temos problemas, situações em que pensamos que é o fim, mas tudo tem um propósito. Como está escrito em Romanos, capítulo 8 e versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então te pergunto, como você percebe a vida? Como você a vê? Como Davi ou como Mical? Acreditando que há um propósito construtivo nas situações da vida ou que tudo está indo de mal a pior? Se for como Mical, ainda há tempo de mudar. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. Compartilhe o vídeo para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.